Depois que nós acompanhamos Jesus após ser batizado e caminhado durante um tempo pela Galileia, anunciando a boa nova e reunindo alguns discípulos junto a ele, inclusive realizando alguns milagres, temos Jesus voltando à sua terra, a Nazaré, e lá estavam os seus discípulos que o acompanhavam. Jesus novamente vai à sinagoga, começa a ensinar, mas eis que a sua gente, aquela gente onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, amadureceu, começou a estranhar tudo aquilo que Jesus estava ensinando, pois se tratava de uma sabedoria muito grande. Todos ficavam admirados com todos os ensinamentos, mas o que causou, o que veio a causar naquela gente toda esta novidade em Jesus? Inclusive se ouviam falar dos milagres, de grandes milagres, e eles ficavam confusos. Aquele povo onde Jesus cresceu ficou confuso, mas o que é pior, se escandalizou por causa de Jesus. Se escandalizou porque o considerava como um simples homem do campo, filho do carpinteiro, seu pai, sua mãe. Aqui coloca o evangelho a respeito dos irmãos, e olha, parece que Jesus tinha muitos irmãos, e irmãs, mas na realidade se tratavam dos parentes mais próximos de Jesus. E ali estavam todos eles muito simples. Inclusive na festa de ontem que celebrávamos, a apresentação de Jesus no templo, nós temos lá um dever, uma lei a ser cumprida, que era para oferecer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, que se tratava exatamente da oferta dos simples, que não tinham como pagar um cordeiro, não tinham como dar um bezerro, um vitelo, Era um povo simples, era de uma família simples, mas aquela gente se escandalizou a respeito de Jesus. E o que é pior ainda, Jesus estranhou também. Jesus estranhou aquela realidade em que ele se deparou quando voltou para a sua terra, de um povo que não tinha fé, de um povo que não confiava, não acreditava no que estavam vendo. Jesus ficou admirado, como vai dizer aqui para nós o Evangelho, ficou admirado com a falta de fé deles, e ali mesmo Jesus não pôde realizar nenhum milagre, porque não tinham fé, aquele povo não tinha fé. Nós vemos por outro lado, Jesus partindo, assim como chegou com seus discípulos, entrou na sinagoga, agora Jesus parte, ele parte para ensinar entre os povoados, percorria os povoados das redondezas, ensinando, e os seus discípulos estavam com ele. Jesus então deixa os costumes judeus de ensinar na sinagoga e parte para ensinar junto ao povo, junto às multidões. Mas o que tem Jesus com qual é a intenção de Jesus com esta atitude? É exatamente de ensinar os seus discípulos, porque, como percebemos, muitos daqueles que estavam ali já não acreditavam, e muitos outros que também virão acreditarão por pouco tempo. As multidões o seguirão apenas enquanto Jesus está alimentando, realizando sinais, milagres, mas haverá um momento em que esta mesma multidão dispersará, e saberemos que quando chegar o momento da cruz, só permanecerão 3 aos pés de Jesus, dos discípulos, outros afastados, dos apóstolos amedrontados, até que novamente serão reunidos pela força da ressurreição e do Espírito Santo. Mas que tem Jesus no Evangelho de Marcos é claro para nós, Jesus deseja ensinar os seus discípulos. Queridos irmãos, hoje nós celebramos São Brás. São Brás, ele era um médico, mas ele trazia uma fé muito grande,
Todos admiravam, né, a profissão de Braz, que era um grande médico, mas era um homem de fé, um homem de santidade. Todos admiravam a sua santidade, até que um dia Braz deixou a sua missão de médico e foi se tornar um eremita, ou seja, rezar no monte, o Monte Argeu, né? Lá fez uma cabana que eu pudesse acolhê-lo, e lá desejou passar o resto de sua vida rezando a Deus. Mas o bispo, né, de sua cidade veio a morrer, e como a população já admirava Braz, né, aqui diferente do que aconteceu com Jesus, aquela população, vindo perder ao seu bispo, foi até Braz para chamá-lo a ser bispo de sua cidade. E olha que Braz, ele não era nem sacerdote, e a insistência foi tão grande, ele renegando, ele não aceitando, não queria, que ele queria era viver uma vida de eremita, e ajudando um ou outro que às vezes o buscavam, ainda, né, em seus serviços médicos. Mas a insistência foi tão grande que ele cedeu, né, não por vontade própria, mas por obediência, a se tornar um bispo. E como bispo, né, ele continuou a viver no monte, mas ao mesmo tempo a cuidar de suas ovelhas, do seu rebanho, fazendo as viagens necessárias, até que houve um tempo de perseguição muito grande no Oriente, né, e que um cunhado, né, de Constantino, que era o imperador de Roma, né, o nome dele, né, Licínio, né, que era no Oriente, uma vez que Constantino aceitava, começou a adotar a religião, a aceitar os cristãos, né, seu cunhado, né, só para instigá-lo, desejou perseguir os cristãos, e nessa perseguição sobrou também para Braz, né, para o bispo Braz, que teve que, né, foi chamado a renegar a sua fé, foi preso, foi torturado, mas não renegou a sua fé, manteve-se firme até o fim. E o fim foi exatamente, né, o seu martírio, foi degolado por não ter abandonado a sua fé. E aí que nesse percurso, né, que tem a história, né, quando ele estava para ser martirizado, testemunhando a sua fé, veio uma mãe, né, com uma criança no colo, criança engasgada, com um espinho de peixe, e Braz pediu a Deus por aquela criança, e aquela criança foi curada, né? Nós trazemos em nós esse testemunho, nós trazemos em nós o testemunho dos cristãos, que são chamados a esta fé, a renegar tudo aquilo que o mundo vem a oferecer, para se dedicar a Deus, para se dedicar à fé, para se dedicar àquilo que Deus nos chama a viver. E eis que a leitura de hoje, também a primeira leitura tirada da carta aos Hebreus, tanto nos ajuda, nos ensina a respeito disso. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E vivemos em tempo em que o pecado é tão, né, considerado, né, como uma coisa qualquer, né? Hoje as confissões são cada vez mais escassas, né, principalmente em tempos de pandemia, e nós somos chamados a esta vida, somos chamados a esse encorajamento, a retornar para Deus, a fazer este retorno para a graça, para esse encontro com Deus. Quando aqui estava, né, o autor da carta aos Hebreus a dizer, né, a respeito dos sofrimentos que passamos em nossas vidas, às vezes, né, esses sofrimentos que vão fazendo com que nós nos acomodemos, vão fazendo com que nós nos entreguemos, relaxemos, é assim mesmo, é desse jeito, então assim vai, e às vezes, né, em relação aos sofrimentos não os consideramos, né, como dentro de sua realidade, a realidade da graça, a realidade sobrenatural, mesmo do sofrimento sobre a nossa vida, pois quem não sofre neste mundo. E aqui o autor a dizer para nós: meu filho, não despreza a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama
e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pois se deseja corrigir, é porque deseja que nós voltemos, e voltemos com o nosso coração cada vez mais aprofundados no seu amor e arraigados à sua graça. E aqui um pouco mais no final, quando ainda dizia para nós: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente olhando o nosso mundo, né? Quem busca a santificação hoje em dia, né? Mais busca talvez um caminho de perdição do que a santificação, né? Falar de santidade hoje em dia é uma coisa tão estranha, né? Uma coisa tão boba, né? Mas é porque o mundo está tão a oferecer, né? Dos prazeres, e sem esse caminho, muitas vezes nós vamos ficar ali, né, tristonhos, né, vamos ficar ali como estes que estão a reclamar das correções do Senhor. Muitas vezes nós nos entendemos como cristãos emburrados, né, como cristãos, como aquelas crianças em que o pai ou a mãe vem a corrigir e fica lá emburrada, né, já não aceita a correção, já não aceita, né, as orientações. Muitas vezes nós estamos como cristãos agindo assim, né? Às vezes não percebemos a palavra direta de Deus a nos corrigir, às vezes em fatos nós percebemos, mas as palavras de Deus que atuam ainda, né, na autoridade da igreja, na autoridade da fé, na autoridade dos sacramentos, na autoridade da palavra, ela continua a nos corrigir, ela continua a nos chamar a voltar para este caminho junto dele, junto de Deus. Por isso, deixemos-nos tocar por esse Deus que nos ama, deixemos-nos corrigir por esse Deus que nos chama como um pai a voltar para ele. Tenhamos a coragem de ter esta tomada de decisão em nossa vida, senão deixaremos que o mundo faça, né? O mundo faça, e o que o mundo tem a fazer. Parece, né, ter muitos sinais de bondade no mundo, né? Mas o bem não está no mundo, o bem está em Deus. Há tantas coisas boas que este mundo nós podemos cultivar no mundo, mas o bem verdadeiro, ele está em Deus. Só Ele pode ser o bem verdadeiro, só Ele pode ser a felicidade verdadeira, pois como bem sabemos, né, qualquer coisa que buscamos neste mundo pensando ser o bem, pensando ser a felicidade para nós, muito bem sabemos que não é, né? Sempre temos, né, uma decepção diante daquilo que o mundo nos oferece. Por isso, fazemos este percurso com Cristo, que saia a ensinar. Deixemos que estes ensinamentos nos conduza. Peçamos a Ele que nos ensine, como ensinou aos seus discípulos, este caminho. Sejamos fervorosos na fé, sejamos fortes em dizer o nosso sim a Deus, assim como São Brás pôde dar, né, a sua vida até o sangue, né, até o sangue, pela fé que trazia, pelo Deus a quem servia.